Bom dia. Good morning. Thank you, Father, for letting us come together today. Obrigado, Deus, por nos unir aqui hoje. It's so great to be here with His family in Brazil and worshiping as one family this morning. É tão bom estar aqui no Brasil e louvarmos o nosso Deus como uma única família. We are truly blessed to be in your presence. Somos verdadeiramente abençoados em estarmos na sua presença. Thank you, Kaká, for reading this morning. We'll get to that verse in a minute. Obrigado, Kaká, por ler esse versículo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse versículo. We're going to go ahead and start with this other verse first. Em primeiro lugar, nós vamos para 2 Timóteo. Paul says in 2 Timothy 3, he says, "But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, and having a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with such people." Do you want to use this? I prefer not to. Am I loud enough? Yeah. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também deles. He says it's going to be terrible in the last times because of the character of these people. Ele diz que nos últimos tempos serão terríveis por causa do caráter de certas pessoas. But what's crazy, if you study 2 Timothy, he's writing to the church. Mas esses últimos dias, se você estudar a segunda carta a Timóteo, você percebe que ele está falando sobre aquele tempo já. Paul is talking about people in the church. E ele está falando mais ainda sobre pessoas que estão na igreja. And the reason it's going to be so terrible in the church is because people are going to be lovers of themselves rather than lovers of God. E a razão que pode ser tão ruim até dentro da igreja é que as pessoas amam mais a si do que a Deus. Think about it. Why do people love money? Pense nisso. Por que as pessoas amam o dinheiro? Because they love themselves. I want money and I want it now. A pessoa ama o dinheiro porque ela ama a si mesma. Ela quer dinheiro para o uso dela. Why are people proud? Because they love themselves. Por que as pessoas são arrogantes? Porque amam a si mesmo. Why are people boastful and arrogant? Because they love themselves. Por que as pessoas são arrogantes? Porque amam a si mesmo mais do que a Deus. Why are people abusive? Because they don't care about the other person, they only care about themselves. As pessoas abusam das outras pessoas porque não se importam com elas, se importam consigo mesmo. Paul says this is going to happen in the church. Paulo diz que isso pode até acontecer dentro da igreja, sim. Sociologists today are saying that this is the most narcissistic time ever in the history of the world. Os sociólogos hoje em dia, inclusive, estão dizendo que esta época é a mais narcisista que existe em todos os tempos. In the world that we all live in, every one of us is more self-centered than anybody has ever been in the human race in all history. Então, coletivamente, nós somos a geração que mais pensa em si, em primeiro lugar, em toda a história. We think this is so normal that we think everybody has to have a page on Facebook to talk about themselves and needs to post selfies and images of themselves. Isso se tornou tão comum, é a norma agora. Todo mundo tem que ter uma página no Face ou no WhatsApp ou no Instagram para colocar fotos de quê? De si, o selfie. We like to turn sideways so we look thinner. A gente vira de lado para ficar mais esbelto. We like to put up a sign and say, "Hey, look at me," so we get some comments. A gente faz os gestos para receber comentários sobre nós. This is normal to us. Isso se tornou comum, é o normal. We've accepted this as normal. Of course I love myself. E a gente aceitou isso como é assim. Claro que eu amo a mim mesmo.
And I want to show myself to the world, and I want the world to see me. Eu quero me mostrar para o mundo e eu quero que o mundo me enxergue, me vê. And what Paul's saying here is this is going to be terrible, because all we're going to do is love ourselves. E Paulo diz que isso é tão horrível porque é só isso que a gente vai fazer, amar a si mesmo. And loving ourselves is not love. It is the opposite of love. E essas coisas que a gente faz não é na realidade o amor a si mesmo. É o oposto do amor. And as he's writing to Timothy and to us, he's saying not you, not the church. E ao escrever a Timóteo, ele está dizendo, ó, não pode ser assim com vocês, não pode ser assim na igreja. We are to be set apart, we are to be holy, and Paul warns strongly about becoming lovers of ourselves. Nós precisamos ser pessoas que se separam dessas atitudes, são santos, amar a si mesmo com amor verdadeiro. He warns about lovers of money, of greed. I think it would surprise us what many of us in the church are willing to do for money. Ele fala sobre o dinheiro, sobre o amor ao dinheiro, sobre a avareza, e talvez ficaríamos surpresos até entre nós para saber o coração de todo mundo em relação ao amor ao dinheiro. Arrogant, abusive, disobedient to our parents. Arrogantes, abusivos, desobedientes aos pais. Be honest, that's not even surprising to hear that. Para ser honesto, hoje em dia a gente com isso nem se espanta mais. We're shocked if children actually do obey their parents. Às vezes a gente se choca quando os filhos obedecem aos pais, Even in the church. até mesmo na igreja. If you don't believe me, volunteer to teach children in class. Se você não acredita, se voluntarie, né, Cíntia? Se voluntarie para dar aula para as crianças. This is normal. We're disobedient to our parents. Essas atitudes de desobediência aos pais é a norma hoje. We're ungrateful, we're unholy. Somos ingratos, não somos santos. Let me just talk on unholiness for a second. Deixa eu falar sobre a falta de santidade ou de sermos mundanos. Years ago in the church, we talked about holiness, about purity, about staying pure for marriage. Muito tempo atrás, a gente falava na igreja sobre ser santo, sobre se manter puro, se reservar para a igreja, para o casamento. We would say, I don't even want to look at anything sinful. Eu não quero nem contemplar, nem olhar para alguma coisa pecaminosa. I'm not going to look at those dirty magazines that I see in the store, those images that now come straight to your phone. Antigamente a gente falava, eu não vou nem passar perto da banca de jornal para não ver aquelas revistas. Hoje, vem direto no telefone. I don't even want to look at a girl the wrong way. I want to see a girl as my sister. Eu não quero nem olhar para uma moça de uma forma errada, porque ela é minha irmã. We focused on holiness, and that part of the church was great. E antigamente a gente tinha esse foco na santidade, era ótimo. But the problem was that back then, we didn't care so much about social issues like taking care of the poor, taking care of the hungry, reaching out to those who were orphaned. Mas nesse tempo, se tinha alguma excelência na igreja em relação a esse ponto, o que não fazíamos era o que era também parte da santidade: cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar dos necessitados, visitar os presos. We didn't really care about the lost, not really, and we didn't even know that people were being sold into sex slavery. E a gente se preocupava conosco, mas a gente não se preocupava com as pessoas fora, que as pessoas precisavam do Evangelho. Pessoas que eram na própria cidade aqui em Fortaleza, moços vendidos na escravidão sexual. And a lot of this justice that God has asked us to take care of, nobody really cared about. E muita dessa justiça que Deus nos mandou tomarmos atitudes para combater essas injustiças, a gente nem ligava. And then the church started to shift. E depois a igreja começou a mudar. A lot of Christians started saying, hey, we can't keep all our money for ourselves. We've got to do something about these people. We have to rescue these people. Muitos cristãos começaram a se preocupar em não ficar com o seu dinheiro só para si, mas ajudar as pessoas necessitadas. And in the last 10 years, it's incredible to see how much the church has changed and all the things that the church has done. E é incrível olhar nos últimos 10 anos, ver o quanto a igreja tem feito nessas questões de justiça social. I even see on your Facebook, you guys go on missions, you go to the orphanage, you go to the hospital, you go to the neighborhood.
Aí eu vejo até no Face dos jovens da igreja indo para asilo, indo nos bairros, bater de porta em porta. And I think a lot of you, especially you young guys, would say, I'll go on a mission anytime. I will go anywhere to help these people. E muitos de vocês jovens têm falado e têm agido. Eu vou para qualquer canto para ajudar as pessoas. And this has become acceptable in the world, and the world's going to applaud you for that. E o mundo vai aplaudir isso, o mundo vai gostar disso. And this is a beautiful thing. I love that. I love the passion that's in that love. E isso é lindo, eu amo ver a paixão que tem nesse amor pelas pessoas do mundo, pelas pessoas necessitadas. However, as the church has swung from holiness to social justice, we've left behind the gospel and purity. Mas ao fazer essa mudança em direção a cuidar dos necessitados, muitas vezes tem ficado para trás a questão da santidade e a pureza. We're no longer set apart. Our purity has been replaced by what we're doing. Não somos mais um povo separado, nós somos iguais ao mundo, pelo menos olhando as nossas atitudes. We say, yes, but I care about the poor. Aí a gente raciocina assim, não, tudo bem, essa parte da pureza, mas eu estou cuidando do pobre. And I'm rescuing these people. Eu estou amando essas pessoas necessitadas, estou resgatando almas. Yes, I'm sleeping with my girlfriend. Yes, I'm addicted to pornography. I'm cheating on my spouse. Whatever sin we choose, but at least I'm rescuing people. Eu estou ficando com a minha namorada, eu estou olhando pornografia no meu telefone, eu estou desobedecendo meus pais, mas eu estou cuidando do pobre. We need to understand as a church that it's not one or the other. We're called to be set apart. Nós precisamos entender que não é um ou outro. Nós somos chamados como igreja para sermos santos. We need to stand on the truth of this book. A gente precisa ficar firme na verdade da palavra. Yes, we need to go out to the poor and to the hungry and those who don't have parents. Sim, a gente precisa visitar o órfão, o necessitado, o faminto. But we can't leave the gospel behind. Mas não podemos fazer isso e deixar para trás o evangelho. And the question I want us to ask this morning is, when are we going to stand up and say, this is wrong, we have to stop sinning, we have to follow him? E eu quero perguntar hoje, quando a igreja vai levantar e dizer, isso está errado, nós precisamos ser inteiramente separados para Deus. I want us to go to the next verse. I want to look at this verse this morning, which is the verse Kaka read. E esse versículo que Kaká leu agora há pouco, eu gostaria que a gente falasse agora. To help us focus on where we need to be. Para ajudar a focar no lugar que nós precisamos estar. God says, if my people who are called by my name will humble themselves, will pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear them from heaven, and I will forgive their sins and heal their land. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos seus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. And my prayer this morning is that God, would you just heal your church? Would you purify her again? E minha oração hoje é se para Deus curar a sua igreja, para Deus santificar a sua igreja. Would you make us beautiful again? Faça-nos o seu povo lindo novamente. What's important to see here is this verse starts with the word if. Mas o importante é olhar. A primeira palavra aqui é se. You know, there are a lot of times in history, in the Bible, where God is not listening to our prayers. Tem muitos momentos na história que a gente vê na palavra que Deus não estava ouvindo as orações do seu povo. In Amos he says, I can't stand the noise of your songs. Em Amós ele diz para o povo, eu detesto o barulho dos seus cultos. In Isaiah 58 he says, I know you're praying and I know you're fasting, but I'm not listening to you. Ele diz em Isaías, eu sei que vocês estão orando, eu sei que vocês estão jejuando, mas eu não estou nem aí. He says, go do what I've told you to do, take care of the poor, and then I will say, here I am. Ele diz, vá fazer o que eu mandei, vá cuidar dos pobres e eu vou estar aí com você. In James he tells us that if we ask and we doubt, he's not going to listen. Tiago diz, se você pedir, mas duvidar, Deus não vai estar ouvindo. And later in James he says, if you're going to bring to me your selfish desires, your selfish requests, I'm
not going to listen to that either. E ele diz mais tarde, ainda em Tiago, se você trouxer pedidos para mim que são egoístas, também não vou escutar. In 1 Peter 3, he says, men, you better treat your wives with honor and respect as co-heirs to the gospel of grace, so that your prayers may not be hindered. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, ele fala para os maridos precisam amar as suas esposas, cuidar delas, tratá-las bem, para que não sejam interrompidas as suas orações. He says, if you're not going to treat your spouse right, I will not listen. Ele está dizendo, homem, se você não tratar bem a sua esposa, eu não vou ouvir suas orações. So here God says, if my people who are called by my name. Então ele diz aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome, The name is Jesus Christ. It's the only name in heaven or on earth that can save you. é o nome Jesus Cristo, é o único nome nos céus ou na terra que pode salvar você. I'm not a great scholar, I'm just a simple bloke. But when I read this book over and over again, Eu não sou um grande erudito, sou um cara simples, mas quando eu leio essa palavra vez após vez, and I pray to the God of this book, amazing things happen. e eu oro para o Deus dessa Bíblia, desse livro, coisas incríveis acontecem. And it's not just me walking into His presence saying, give me this, give me that. E não é somente eu chegar na presença de Deus, Deus me dê isso aqui. No, it's if my people humble themselves. Se o meu povo se humilhar, So I want to ask you this morning, when was the last time you humbled yourself to go before the King? então eu quero te pedir, em toda honestidade, quando foi a última vez que você se humilhou mesmo diante do seu rei? When you thought, this is incredible, I can go before the Creator of everything. E você pensou, puxa vida, isso é incrível, eu posso ir na presença do Criador de todas as coisas. Look at how Jesus did it. Olha como Jesus fez. Hebrews 5:7. During the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save them from death. And He was heard because of His reverent submission. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus, God in human form, was heard because of His reverence. Jesus, Deus em forma humana, foi ouvido por causa de sua submissão. If He should humble Himself to be heard by God, then so should we. Então, se Jesus precisa se humilhar para ser ouvido por Deus, quanto mais a nós. We can't treat Him like a genie and say, give me this, give me that. Não podemos tratar Deus como se Ele fosse um gênio. Me dê isso, me dê aquilo. We live in a crazy time where fewer and fewer people just revere God. Parece que a gente mora num tempo louco em que menos e menos pessoas sabem reverenciar a Deus. Where people can't even put aside their cell phones and get alone in the presence of God and just seek His face. As pessoas acham difícil deixar de lado os aparelhos eletrônicos e simplesmente chegar para olhar Deus na sua face. Not to seek stuff, not to make requests, but just to seek His presence. Esquecer de pedir coisas, esquecer do que você quer, simplesmente para estar na sua presença. In the church we hear a lot about great communicators, great speakers, great songwriters, great authors. Na igreja a gente escuta muito falar de grandes autores, grandes intérpretes, grandes eruditos, grandes pessoas que escrevem músicas. But when was the last time you heard about a man who was just a great lover of God? He just loved God. Mas quando foi a última vez que você ouviu falar de alguém e era conhecido como simplesmente uma pessoa que ama a Deus? Or seen a lady who was just loving God so much that we all said we need to copy her example. O que você viu uma senhora que é evidente que ela ama a Deus e você diz, eu quero ser como ela. And this is our greatest command. It's to love the Lord our God with all our heart, our soul, our mind, our strength, everything that we have.
Afinal, esse é o grande mandamento, é o maior de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com o coração, com a mente, com a força, com tudo que nós temos. It's about His people coming into His presence, seeking His will. É sobre o seu povo chegar na sua presença, buscando sua vontade. Just like David prayed in Psalm 27, he said, "The one thing I ask of the Lord is to dwell in His house forever." É como Davi pediu no Salmo 27. Davi disse: se uma coisa eu peço, é para morar na casa de Deus para sempre. Can I just dwell in your temple all the days of my life? Can I just look on your beauty? Deixa eu ficar, Deus, no seu templo, só para olhar para você, só para contemplar a sua beleza. That's all I want. I just want to be around you. I just want to see you. I just want to learn about you and know you and adore you. That's all I ask for. É só isso, Deus, que eu quero. Eu quero estar perto de você, quero adorar você, quero aprender o que é ser como você. That's what David asked for, and that's what I'm asking for this morning, and that's what we all should be asking for as His family. É o que Davi pediu naquelas palavras, e é o que eu estou pedindo hoje, para que nós todos sejamos assim, todos nós nessa família. If you could get all of your prayers written down for you in front of you for the last month, Se você podia pegar todas as suas orações durante o último mês, o que seriam? what would that tell you about yourself? If you could look at them all and say, what was it, the one thing that I was seeking after? Was it His face? Ao examinar aquela lista, será que a coisa mais importante, mais buscada naquelas orações era estar na presença de Deus? I pray that God's church all over the world can stop looking at ourselves and that we can be known, not for what's in me, but that we can be known for lovers of Him. Eu oro para que a igreja no mundo inteiro possa ser conhecida não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que está em nós, que leva as pessoas a contemplar a Deus. Back to our other verse, it says, if my people who are called by my name will humble themselves and will pray and will seek my face and turn from their wicked ways. Mais uma vez, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos. He says, if we do this, the big if we do this, then. É um se, é muito grande esse se. Que Deus diz, se fizer assim, então, Then I will hear their prayers from heaven. então ouvirei do céu as suas orações. I will close with this. I'm 42 years old. Eu vou terminar com isso. Eu tenho 42 anos. I've seen a lot of stuff. I've got 4 children. Eu já vi muita coisa. Tenho 4 filhos. I've seen them born. I've seen them growing. Eu os vi nascer, eu os vi crescendo. God has blessed me to be able to visit all around the world and to serve on mission trips in different countries. Deus tem me abençoado para viajar pelo mundo, servir a Ele em missões em vários países. I've seen a lot of amazing things in my years. Já vi muitas coisas incríveis durante os meus anos. But nothing at all compares to when I'm humbling myself before my God. Mas nada disso se compara com aqueles momentos em que eu me humilho na presença de Deus. When I'm kneeling in His presence and I'm speaking to the Creator of everything. Quando eu me ajoelho na sua presença e eu estou me dirigindo ao Criador de todas as coisas. I'm talking to the one who made me, who is in charge of my eternal destiny. Eu estou naquele momento falando com o que me criou e aquele que está em controle do meu destino eterno. The one who holds every breath that I have. Aquele que segura até a minha própria respiração. And I'm presenting my request to Him, and I'm seeking my will, and I'm trying to do what He wants. E eu estou apresentando a Ele as minhas necessidades, buscando saber o que fazer para fazer a sua vontade. And He lets me see what He's doing. E Ele me permite ver o que Ele está fazendo. And His response is so much more than I ask for. E a sua resposta muitas vezes é mais até do que eu peço. So much more than I could ever imagine. Mais do que eu poderia imaginar. Nothing compares to this. Nada se compara a isso. Nothing. Nada.
Some people say, God doesn't talk to me like that. I don't know him like that. Tem gente que diz: ah, mas Deus não fala para mim, eu não conheço Deus assim. But you can. Mas você pode? It says, if we do these things, he will hear us. De novo, a palavra diz: se fizer assim, Ele vai nos conhecer. If we seek his glory, we say, your will be done. Se buscamos a glória dEle e falamos para Ele: seja feita a sua vontade, We turn from our wicked ways. We leave our sins behind. a gente deixa para trás os nossos pecados. Right now, let me ask you, in your seat, on your own, evaluate yourself. Então, deixa eu pedir para você, onde você está agora, avalie-se a si mesmo. Are you humbling yourself before your God? Está se humilhando diante de Deus? Right now, I want to close by praying. Gostaria de terminar orando. And if you want to join me on your knees, you're welcome to. I would love it. Quiser se juntar a mim, ajoelhando, gostaria muito. And if you don't want to, that's okay. Se não puder, tudo bem. You want me to translate? Almighty God, Poderoso Deus, our good Father, nosso bom Pai, you provide everything that we need. providencia tudo o que precisamos. You are so amazing. Você é maravilhoso. Father, we come before you, we offer our lives. Pai, chegamos na sua presença oferecendo nossas vidas. We pray that you would move our hearts, Oramos para que mude os nossos corações, that you would align our lives with your will. que alinhe os nossos desejos com a sua vontade. And as your bride, that we would bring glory to your name. E como sua noiva, glorifiquemos o seu nome. We thank you for Jesus, and it's in his name we pray. Te agradecemos por Jesus e em seu nome oramos. Amém.